Olá, que prazer. Tem um assunto que está mobilizando a opinião pública de todo o país há mais de 30 anos, que é a famosa reforma tributária que nunca sai. Agora saiu. Foi feita uma reforma na Constituição e as leis complementares para regulamentar esta reforma estão sendo votadas pelo Congresso Nacional. E a partir do ano que vem, as regras desta reforma começam a valer. Essas reformas e essas leis vão mexer com a vida de todos nós. Muita gente não dá muita atenção porque é um assunto intricado. Falar em reforma tributária, muita gente não se interessa, mas mexe diretamente no cotidiano de cada um de nós. Mexe no nosso bolso. E é isso que a gente vai tentar explicar para você neste episódio do Pode Tudo. Apoio com o D-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão. E é claro, quem está aqui para falar sobre isso, para explicar sobre isso, sobre a reforma tributária, é alguém que entende muito de tributos, entende muito de contabilidade. Eu recebo com prazer Marciel Augusto Lima. Seja bem-vindo, é um prazer receber aqui. Ele é contador e advogado tributarista. Olá, muito obrigado por essa oportunidade, Cassim. Eu que te conheço há tantos anos e com a honra de vir falar de um assunto que é de interesse nacional. O Maciel, ele é pós-graduado em auditoria e análise contábil pela PUC, é assistente de ensino no MBA em Direito Tributário, professor titular dos cursos de MBA e também tem uma empresa que é a Master Consultoria e Treinamento Empresariais Limitada. Bom, a reforma entra em vigor o ano que vem porque as leis complementares estão sendo votadas pelo Congresso Nacional. E aí? A reforma, ela vem de uma forma, até porque um assunto dessa dimensão e com o sistema tributário que nós temos hoje no Brasil, a reforma foi projetada, ela foi organizada para que tenha um momento de transição. A carga tributária no Brasil, nossa legislação, ela é tão complexa. E como é uma reforma que vai tratar de imposto sobre consumo, aí você envolve tributos que nós temos hoje, tributos federais, contribuições federais, como o PIS e COFINS, e temos o ICMS com empresas que têm benefícios fiscais, tem os programas de Goiás, ProGoiás, Produzir, o antigo Fomentar, né? Então o que acontece? Não daria para acabar com o nosso sistema tributário de uma vez e falar assim, olha, a partir de 2025, a partir de 2026, só a CBS que substitui PIS e COFINS e só IBS que substitui ICMS e ISS. Então, optou, até para não criar essa questão com os estados que concedeu benefícios, incentivos fiscais, ela vai ser feita de uma forma de transição. Nós vamos estar ainda apurando tributos, principalmente o estadual, que vai até 2032, ainda o ICMS só desaparece a partir de janeiro de 2033, e o ISS também, que é o tributo municipal. O PIS e a COFINS é que desaparece a partir de 2027. Então a reforma, ela tem um período de transição. E quando as pessoas falam assim, o sistema vai simplificar em algum aspecto, mas nós que somos contadores, que estamos lá na ponta, fazendo a apuração dos tributos, o que acontece? Eu até entendo que vai ter uma simplificação quando tiver totalmente implementado um sistema novo. Eles prometem apurar isso via sistemas de dar um tal. Mas veja bem, simplificar é algo que não tem tantas exceções, que não tem um setor que tem uma base reduzida, e a reforma está cheio dessas novas reduções, setor A, setor B, paga diferente. Nós vamos complicar primeiro para depois simplificar, é isso. Porque dois sistemas vão funcionar simultaneamente, complicando a vida dos contadores, dos contabilistas. Não? Eu vou usar uma frase aqui, acho que vocês vão gostar.
A reforma tributária é uma simplificação complexa. É, né? ela traz no seu bojo a ideia de simplificação, a ideia de uma apuração automatizada, que o sistema de emissão de notas, hoje nós temos um sistema de nota eletrônico muito avançado e vai ter que avançar para colocar nesses documentos fiscais eletrônicos, nota fiscal, conhecimento de transporte, nota de serviço, colocar campos para IBS, para CBS, fazer uma apuração. Esse pressuposto de simplificação que está embutido na reforma, eu entendo ele como válido, mas nós vamos caminhar muito, muito para chegar lá, e não posso dizer assim, em 2026, 2027, quando começar, por exemplo, acabar o PIS e COFINS, entrar a CBS, que a vida do contador estaria simples, porque, ao contrário, ele vai conviver com uma legislação antiga, por exemplo, em relação ao ICMS, ele vai conviver com IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, e com o ICMS antigo e com o ISS até 2032. Então, isso já demonstra. Outra coisa, o sistema tributário hoje é tão complexo, você tem isenções, não incidência, base de cálculo reduzida, aproveitamento de crédito, 27 legislações estaduais, 5.540 municípios no Brasil, com cada um com a sua legislação municipal. Isso, se eu analisar por esse prisma, por mais que venha algo complexo, quando estiver inteiramente implantada, não vai ser mais complexo que é o que nós temos hoje. Então, se eu analisar, ela é simples? Não é. Mas, em relação ao que nós temos hoje, quem está acostumado a conviver com esse manicômio tributário que nós temos, que na verdade é um verdadeiro manicômio tributário, o que acontece? Eu estou numa situação que, se melhorar 10, 20% do que eu tenho hoje, já é um avanço. Mas ele deve piorar, pelo menos a princípio, deve piorar pelo menos uns 30%, não? No início vai ser muito difícil essa apuração, essa transição, e não tem como você trabalhar no Brasil sem criar exceções. Por quê? Porque existe a bancada ruralista, que vai defender a sua fatia. Eu também, se fosse presidente do sindicato, presidente da Confederação Nacional da Agricultura, ia defender os interesses dos agricultores. Se eu sou do setor financeiro, vou defender os interesses financeiros. Se eu sou do setor de combustível, vou defender os interesses do combustível. Então, o que acontece? A reforma, no início, ela não tinha tantas exceções. Aí, o que aconteceu? Por pressão dos segmentos da sociedade, seria natural que acontecesse, foram criando exceções, base de cálculo reduzida, crédito presumido, uma série de coisas que nós já temos hoje. Então, à medida que você parte para situações que é diferenciado um segmento do outro, você já não tem uma simplicidade por completo. A simplicidade, aquilo que se pensou no início, é que seria não cumulatividade plena, isso é positivo, tomar crédito de todas as etapas anteriores e estar o débito na etapa seguinte. Mas que não tivesse essas diferenciações de alíquotas, se fosse um ou outro setor, saúde, educação, mas assim, acabou que, para atender interesses, a reforma deu vários segmentos fizeram gestão, inclusive eu incluo a minha categoria, como contador e advogado, nós não tínhamos uma redução. E aí, no projeto, o serviço de advogado, de contador, por exemplo, ele vai ter uma alíquota reduzida de 30%, ou seja, nós vamos tributar 70% da nossa receita. Então, nós também tivemos, nós somos uma das exceções dentro da reforma. Mas aí é que entra aquilo. Nós estamos tratando de classes, estamos tratando dos contabilistas que vão se enrolar para poder fazer com que no final do ano o balanço feche dentro das normas, né, tributárias, mas para nós, consumidores, que todos são consumidores, até aqueles que fizeram lobby para defender algum setor, todos nós somos consumidores. Para nós, vai ou não haver um aumento na carga tributária como foi tão propalado? Perfeito. A gente percebe que a intenção da reforma não seria, eles não tiveram intenção, em primeiro momento, pelo menos, de fazer uma redução dessa carga tributária. A ideia era deslocar
a tributação do local da origem para o destino, isso foi feito, ou seja, a tributação vai ocorrer no destino e não na origem da empresa. Uma empresa de Goiás que emite nota para o Rio Grande do Sul, a tributação é para o destino. Presta serviço lá para o Ceará, a tributação vai ser lá. Da mesma forma, uma empresa de outro estado que presta um serviço ou vende uma mercadoria para Goiás, o tributo vem para o destino. Deixa de ser na origem, vai para o destino. Isso é o IBS? O IBS e também a CBS. Também. Ele tem base única, isso é uma das vantagens. O IBS e o CBS, ele tem base única, incide sobre as mesmas receitas e os créditos é sobre as mesmas despesas e custos para ambos. Não é cumulativo. É não cumulativo. Não cumulativo, ou seja, por exemplo, vamos para o campo prático. Sim. Um carro que vem de São Paulo, ele vai ser tributado aqui, a receita desse imposto é do governo do estado de Goiás. Suponhando que seja 28%. Perfeito. 28% é a alíquota total. Uma parte desses 28% é do governo, é o imposto CBS. sobre bens e serviços, IBS, e a outra parte é a contribuição, que é do governo federal. Perfeito. O IBS dos estados e dos municípios. A alíquota do IBS, nesse parâmetro que você falou de 28%, ela deve girar aí a título de CBS para o governo federal, vamos colocar aí em torno de 10, 11%, e a diferença para chegar nos 28% seria o IBS. A fatia maior seria dos estados e municípios. Mas o governo federal vai ter o IPI ainda, não vai? O IPI, ele não falou em acabar com o IPI com a criação do imposto seletivo, chamado imposto do pecado, que está previsto na emenda constitucional 132 e também no PLP, né, no projeto que foi aprovado ontem pela Câmara. Ontem não, dia 17, né, hoje são dia 19. E o imposto do pecado, ele vai existir sobre produtos que eles colocaram na lista como prejudicial à saúde. Por exemplo, cigarro, um produto que eles colocaram, inclusive a Câmara alterou isso, o Senado tinha deixado ele fora, mas, por exemplo, o refrigerante, as bebidas com açúcar, suco, que vem com açúcar ou adoçante, está no imposto seletivo, chamado imposto do pecado. O IPI, respondendo a sua pergunta, ele não acaba, porque o Brasil tem essas questões regionais. Se acabasse com o IPI, como que ficaria, por exemplo, uma empresa que produz televisor em São Paulo, no Rio Grande do Sul? Se acabasse o IPI, tiraria a competitividade daquela empresa que produz o eletrônico, o televisor, o celular lá em Manaus. Então, se eu fabricar um produto que é fabricado em Manaus, eu continuo pagando IPI desse produto, porque eu estou fora da Zona Franca, para que o cara que está na Zona Franca continue com uma alíquota sem pagar o IPI para ele ficar lá. Senão ele não teria atrativo nenhum para produzir esse celular, esse eletrônico, esse televisor lá. Então o IPI vai existir para quem estiver fora da Zona Franca de Manaus e desde que ele fabrique um produto que é fabricado na Zona Franca, porque ele vai pagar IPI porque está fora, e a Zona Franca não pagaria o IPI, continuaria com o seu benefício da sua competitividade de não pagar o IPI porque está localizado na Zona Franca. Uma coisa é certa, o que incidir em imposto seletivo não vai ter IPI. Se tiver imposto seletivo, não tem o IPI. Agora, nós temos algumas coisas, assim, na reforma, que, na minha visão, gera um desconforto. Por exemplo, eu sei que o Brasil é continental, que é um país regional, mas veja só, eu encontro aqui na cesta básica alcachofra. Alcachofra é produto de cesta básica? Na minha opinião, não é. A lei estabeleceu, inclusive, os produtos... Aspargos, sim. A lei estabeleceu os produtos que integram a cesta básica. Perfeito. Ela estabelece. Então, é um detalhe tão mínimo, né, que deveria ir para um decreto regulamentador, qualquer coisa assim. Não, mas está na lei. Está. O PLP 68, que vai virar uma lei complementar, né? Só falta a sanção presidencial. Autógrafo da Câmara, dos deputados, e sanção presidencial. E não deve ser sancionado esse ano, já estão falando que vão sancionar em janeiro. Apesar que pouco aspecto da lei entra em vigência em 2025, praticamente vai entrar em 2026, 2027 mesmo. Mas
relaciona sim os produtos, inclusive a Câmara tirou produtos da cesta básica. Quais são os produtos, assim, pelo menos esses mais estranhos que faz, é da cesta básica? Arroz, feijão, leite, manteiga. Me permita, eu trouxe uma relação assim, só para a gente ter uma ideia. Carnes, a proteína pensou seria outra loucura. Deixar a carne de primeira e segunda na cesta básica e a carne de segunda, por exemplo, na cesta básica e a de primeira fora, por exemplo, o filé, a picanha. Então, o que pensaram? Proteína em geral, carnes, peixes, açúcar, macarrão, sal, farinha de mandioca, farinha de milho, pão francês, farinhas de aveia e de trigo, queijo, mussarela, queijo Minas. Essa cesta, ela tem alguns produtos que, assim, se a gente for pensar, às vezes nem é muito acessível à pessoa de uma classe menos favorecida. Por exemplo, queijo parmesão está na cesta básica. Ele paga quanto hoje? Qual a alíquota de um queijo, por exemplo? Aí é que está. O PIS e COFINS, a maioria desses queijos tem alíquota zero, que vai virar a CBS. E em relação ao ICMS, que é o que está contido dentro do IBS, tem muitos estados que dão uma base de cálculo reduzida ou dão uma isenção, aí a alíquota em relação ao ICMS vai variar de estado para estado. Me parece que tiveram um certo cuidado de pegar lá daquilo que era alíquota zero no PIS e COFINS e colocar aqui para não pagar a CBS, que é o imposto do governo. O mate está aqui, frutas, ovos, faz parte da cesta básica. O que tirou, por exemplo? Lá na Câmara eles tiraram alguns produtos. Cogumelo, trufas, mas deixou alcachofra e aspargo, que são alimentos mais caros e de pouco uso pela população em geral, concorda? Sim, é raro encontrar isso também, alcachofra, aspargos, dependendo da feira você não acha. Exatamente. E na cesta básica, obviamente, que tem alguns produtos, a gente tem que pensar no Brasil regional. Para a gente comprar camarão no estado de Goiás é elevado, mas para quem mora no Nordeste, às vezes comprar camarão no mercado é um preço bom. Então o camarão está na cesta básica, os crustáceos em geral, com exceção da lagosta e do lagostinho. Eu fiquei pensando, que teve uma vez uma polêmica aí, diz que lá no cardápio, acho que do Supremo, servia lagostinho, então aí parece que tiraram, assim. Lagosta e lagostinho não está na cesta básica, mas os outros crustáceos, os moluscos, estão na cesta básica. A alíquota desse imposto sobre bens e serviços, que é estadual, é uma alíquota fixa para o Brasil todo ou cada estado vai poder estabelecer a sua alíquota? Cada estado e cada município, isso foi uma das coisas que os estados concordaram para vir para dentro da reforma, os deputados que representam as bancadas, né, os deputados federais votar, os senadores, o estado tem autonomia para fixar a alíquota do IBS e o município também, aquele município que está dentro do estado. Só que o Senado Federal vai fixar uma alíquota, além do CBS, que ele vai fixar mesmo, e a nível de IBS vai ter uma alíquota referência. Se o município, o estado, não fixar a sua alíquota de IBS, vai seguir aquela alíquota de IBS fixada pelo Senado Federal, vai ter uma referência, mas o estado pode fixar mais ou menos em relação à alíquota referência. Então isso também é uma coisa que não acaba de vez com o que nós temos hoje, porque hoje eu encontro a alíquota de ICMS de 19 em Goiás, a mais comum, de 12 interna, de 27, tem estado com alíquota de 23%, 22% a nível interno. E aqui eles teriam essa autonomia, né? Acho até, porque senão isso feriria talvez o Pacto Federativo, retirar essa autonomia do Estado, fixar a sua alíquota de IBS. Ele pode. E o município que está dentro do Estado também tem, cada município pode fixar a sua alíquota de IBS. Sim. Uma das preocupações dos estados era com os seus programas de incentivo, que Goiás tem. Ele teve um que foi o Produzir, depois veio Fomentar primeiro, depois o Produzir. Hoje para o Goiás. Isso em Goiás, que dava isenção de algumas atividades para que indústrias viessem para cá. Perfeito. Com a autonomia dos estados em estabelecer a alíquota do imposto sobre bens e serviços, não pode continuar essa mesma situação? Por isso que, em relação ao ICMS, ele só acaba em 2033,
porque até lá nós vamos ter o seguinte: alíquotas gradativas do IBS vai subindo e as do ICMS e ISS vão declinando, caindo. E o ICMS acaba, nessa data já estava prevista para acabar esses incentivos fiscais. Se falasse assim, o ICMS acaba em 2027 igual o PIS e COFINS, aí nós teríamos um sério problema com os estados, Goiás e outros estados também concedem esses benefícios, porque foi a forma que encontraram de industrializar, de atrair empresas. Sim. O DAIA em Anápolis é um belo exemplo, né? Tem grandes empresas do polo da área farmacoquímica, né, da farmacêutica e outras indústrias, não é só o polo farmacêutico que tem lá. Então, assim, acharam por bem dar essa transição do ICMS em função desses benefícios fiscais, produzir, fomentar, pró-Goiás. Você chega, por exemplo, no Mato Grosso do Sul também tem incentivo, chega no Ceará tem incentivo, chega em outros, no Tocantins, então você encontra incentivo, só muda o nome, produzir, progredir. Tá, mas chegando em 33 acabou tudo isso daí, mas se os estados têm autonomia para estabelecer a alíquota, um governador de um estado desse que queira manter a atratividade do estado, ele não pode dizer, olha, para essa área está zerado o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Sim, ele teria autonomia para... só que o programa que ele assinou, na verdade, está vinculado ao ICMS. Por isso, ele cria um outro programa. A partir de 33, ele cria um outro programa com base zero. Ele fala, não, para produzir copo aqui em Goiás, suponhamos, a gente não vai cobrar o IBS. Tem alíquota zero por 10 anos. Eu acredito, pela forma como eles fizeram, não terão mais esses incentivos a partir de 2033. Uhum. A autonomia é dele fixar a alíquota de IBS, de manter os programas de incentivo dentro do ICMS até 31 de dezembro de 2032. A partir de 2033, a ideia é acabar com esses incentivos, a questão que está atrelada ao ICMS. Esses produtos da lista básica e da cesta básica que você relacionou, que estão na lei, estão no projeto de lei que regulamenta a reforma, esses produtos hoje, eles são isentos? Vão ficar mais baratos quando a reforma estiver plenamente em vigor? Perfeito. Esses produtos, se a gente pensar a nível de PIS e COFINS, que vai ser substituída pelo IBS, a maioria está isento. Frutas, verduras, então já trouxe essa isenção lá para dentro da CBS também, que é PIS e COFINS. Em relação ao ICMS, e também tem o ISS agora junto, né, que o IBS é ICMS, em relação ao ICMS antigo, porque não dá para falar desse produto pagando ISS, porque era subprestação de serviço. Aí varia muito de estado para estado. Tem estado que cobra sobre produtos da cesta básica, tem estados que não cobram, né? É isso. E outra coisa, tá aí uma coisa, porque essa cesta básica aqui, o estado amanhã não pode colocar um produto A ou B na cesta básica dele, igual ele faz no ICMS hoje, ou tirar se não tiver aqui na lista. Ele vai ter que seguir, isso é uma uniformização. Porque, de repente, Goiás não tem mate na cesta básica, no Rio Grande do Sul deve ter. Goiás não tem o açaí na cesta básica. Pode ser que no Pará, que é um consumidor enorme de açaí, pode ser que tenha. Mas não adianta, né? Tem a lista de cesta básica para o Brasil todo é esse daí. É essa daqui. Essa daí. Não tem como ele colocar um produto em Goiás, no IBS, na cesta básica, que não aquele que está relacionado no PLP 68. Isso uniformiza. Porque hoje, se você falar qual os produtos da cesta básica do ICMS em Goiás, eu vou lá e pego a relação de Goiás. O que é a cesta básica? Nós temos uma redução de carga tributária para pagar hoje 7% de ICMS. Cai de 19 para 7, a maioria do produto cai de 12 para 7. Se eu chegar lá no Tocantins, eu não vou encontrar os mesmos produtos na cesta básica e pode ser que ele reduza, por exemplo, de 19 para cair para 12 e não de 19 para cair para 7, por exemplo, igual o Goiás faz. Uhum. Então isso, nesse aspecto, é interessante. Cesta básica é nacional. Não tem cesta básica o produto no Rio Grande do Sul, ou o produto tal está na cesta básica em Goiás, mas não está na cesta básica do Tocantins.
Para IBS e CBS, se ele é cesta básica e tem isenção, ele vai ser isenção de CBS e de IBS no Brasil inteiro. Isso é positivo. A preocupação dos estados, de modo geral, é o produto que sai daqui para ser consumido em São Paulo. A tributação vai ser feita lá em São Paulo, lá no fim da reforma, né, lá para 2033. Perfeito. Mas hoje tem muitos estados que dão incentivo e o estado de destino cobra a diferença de imposto. Quer dizer, acaba anulando o incentivo que o Estado dá. Como, por exemplo, Goiás tem um incentivo do produzir. Manda para São Paulo. São Paulo, por uma questão local dele, lá, não, esse produto não vai chegar aqui competindo desse jeito com os produtos que nós fazemos. Então, ele cobra uma sobretaxa em cima daquele produto goiano. Perfeito. Acaba isso também? Olha, no bojo, naquilo que está dentro da reforma, essa questão, por exemplo, do que você falou aí, é o chamado diferencial de alíquota. Esse diferencial de alíquota, enquanto existir ICMS, na minha visão, ele vai continuar existindo. Só a partir de 2033 que acabaria essa possibilidade dessa tributação lá no outro estado, como você disse. Então não haveria retaliação de estado nenhum contra ninguém? Não teria essa retaliação. E outra coisa, segundo eles, a tributação no destino deixa de atrair uma empresa que vem para um estado, usufrui dos benefícios que o estado dá. Se não renovar o benefício, ele migra de estado. Ou seja, ele não tem um apego à cidade, ao estado, à população. Ele vem, podemos citar como exemplo a Ford. A Ford produzia o veículo Ford no Rio Grande do Sul. Bahia, lá o estado da Bahia, ele foi para a cidade de Camaçari e produziu o export. Acabou o incentivo, a empresa até saiu do Brasil. Então, assim, o pessoal que vem atrás de benefício, ele fica enquanto o benefício existir. Se tiver por parte do Estado, dizer, olha, você já fez, já criou uma cultura, já é uma empresa conhecida no Estado, as pessoas gostam do seu produto, ele não tem muito amor à localidade. Essa questão de dar incentivo, trazer e atrair empregos, ela tem o seu lado positivo no início. Mas é sabido que a empresa mudaria a sua forma de produzir, o seu endereço, se outro estado ofertar um benefício melhor. Então, o que acontece? Essa política de ter esses incentivos é para acabar. Submissão tributária é para acabar. Você fabrica um produto, paga o seu ICMS, por exemplo, a Ambev fabrica lá o refrigerante. Ela paga o seu ICMS e paga o ICMS, cobrando lá na nota do cliente, obviamente, de um supermercado que vai revender o refrigerante no futuro. Então, o Estado já recebe os dois ICMS da circulação da fábrica para o mercado e já cobra pela etapa futura o ICMS que aquele mercado vai realizar, já recebe lá na origem. Ou seja, submissão tributária acaba, que é uma loucura, submissão tributária a nível interno e a nível do Brasil inteiro, é positivo. Outra coisa que eu julgo interessante que a reforma trouxe é a questão que você falou. Olha só, que assim, se a pessoa paga hoje R$1.000 e não sabe quanto que está o tributo, a hora que ela vê lá na nota R$1.000 mais R$280 de tributo, ele vai dizer, mas eu estou pagando isso aqui tudo? A população vai se indignar. E eu acredito, o que eu vou falar aqui, eu acredito que isso vai acontecer. Com nota eletrônica, a base de dados, nota de serviço, conhecimento de transporte, nota eletrônica, cupom fiscal, tudo dentro do sistema para cobrar IBS e CBS, para mim, vai diminuir a sonegação fiscal. Vai diminuir a sonegação fiscal, vai propiciar uma arrecadação maior. Quer ver? O governo prometendo cashback. Aquela população que tem direito a cashback e compra um produto, ele vai pedir a nota. Hoje, às vezes, ele não pede. Isso fica debaixo do submarino, é aquilo que não se arrecada. Tem estudos que deixam de arrecadar 1 trilhão e meio de tributos no Brasil em função de sonegação. Se você exige que a pessoa pegue o documento, por exemplo, o cara vai lá e compra um produto que é tributado, que é o da cesta básica, que não vai tributar, mas vamos supor que a pessoa comprou um produto que tributou, que a base de cálculo é 40%. E aí ele fala assim, para mim ter meu cashback, para o governo devolver o dinheiro, eu preciso exigir o documento.
Aí ele vai exigir o documento. Aquela pessoa já tem que emitir um documento fiscal, uma nota. Então o governo aposta na figura da devolutiva do cashback, por isso que ele não isentou todos os produtos que a classe... São 90 milhões de pessoas cadastradas no CAD único. Essas pessoas, com renda familiar até meio salário mínimo, por cabeça, por pessoa da família, ele vai ter direito a um cashback, por exemplo, de 100% do CBS. Tá, mas essas pessoas, elas precisam armazenar todas as notas? Precisa. Ela vai ter que provar. O Brasil não consegue simplificar, né? Porque se porventura, se o cara chega no caixa, a pessoa é sempre tudo, mas se ela desse apenas o CPF dela... Não é. O processo vai ser esse. Só o CPF. Só o CPF. O governo vai ter o controle de quem comprou e está no CAD único. Já iria diretamente... Ele não precisa levar o documento lá para receber, não. Tem que levar aquela papelada para dizer, olha aqui o que eu tenho de isenção, né? Tem de retorno do imposto pago, que é muito complicado. Perfeito. Inclusive, uma das coisas que vai devolver o cashback para eles... 20% do IBS vai devolver e 100% do CBS, que é o governo federal que vai devolver, para a pessoa que está no CAD único, seria energia elétrica. Isso já é fácil, porque tem um consumo mensal, né? Você já cobra mensal e já devolve. Eles vão criar um mecanismo de devolver ou na própria conta ou no banco. Energia elétrica, comunicação, gás de cozinha e água, saneamento. Isso tudo já tem esse retorno financeiro, né? Retorno do imposto. Vai retornar o imposto para ele, ou seja, aquele serviço é tributado, mas com possibilidade devolutiva do imposto, ou pelo menos parte, né? 100% do CBS e 20% do IBS que incidiu sobre aquele consumo de água, de energia. Então... na verdade, a gente falou assim, muito tempo, tem que simplificar, tem que deixar de pagar tanto imposto, que o Brasil é caro. Eu sempre digo, no Brasil é caro, porque o governo é muito caro. O governo é caro, ou seja, o Congresso Nacional é caro, o Judiciário é o mais caro do mundo. É um negócio absurdo. Outro dia eu estava vendo o juiz recebendo 1 milhão no mês, outros juízes recebendo 500, 600 mil no mês, porque, não, tem um direito não sei o quê. E é eles mesmos que julgam os próprios direitos. Não é como nós. A gente tem que recorrer à justiça se quiser reclamar algum direito. A justiça e os juízes de todos os tribunais, de primeira instância até o Supremo, eles mesmos que julgam as suas causas, criam seus privilégios. Então a Procuradoria, o Ministério Público, as polícias todas têm um monte de privilégio nas camadas mais altas. Toda vez que fala em reforma, uma reforma administrativa, o pobre coitado do funcionário público que ganha lá 5, 6, 7, 8 mil reais pensa que vai mexer com ele. Não é. Eles acabam sendo massa de manobra para ajudar a trabalhar contra uma reforma que vai tirar privilégios daquelas camadas superiores. Então, o Brasil é caro por conta disso. Perfeito. Então, a reforma tem que ser essa confusão. É claro que quem trabalha com uma confusão maior pode estar achando que foi uma melhora, né? Mas esse mundaréu de siglas que a gente vai ter que aprender... O próprio, por exemplo, imposto sobre bens e serviços e contribuição sobre bens e serviços é porque contribuição, que é federal, o governo não precisa repartir com os estados. Não é isso? Continua assim, não é? Continua assim. Então, quer dizer, em vez de fazer IBS, pronto, 10% do IBS vai para os estados, 5% do IBS vai para o governo federal, 5% do IBS para os municípios. Estava resolvido, não. Você tem que criar dois IVAs. Nosso IVA é dual. Tem que fazer na hora de fazer a contabilidade, tem que ficar dividindo lá, bota no papel. E tudo isso que você falou, assim, em relação ao custo Brasil, nós temos um custo de conformidade muito grande. No Brasil não é caro só pagar imposto. Você tem cifras monstruosas que você tem de custo para apurar o próprio imposto. Nós gastamos aí 1.500, 1.600 horas. O Brasil bate recorde no mundo. Esses dias eu estava vendo uma live e a pessoa dizendo o seguinte: o grupo de produtor de proteínas lá, da antiga JBS, nos Estados Unidos o departamento jurídico dele tem 10 pessoas, no Brasil ele tem 200 para cuidar das coisas, para verificar alguma coisa juridicamente tributária. Então o que acontece? O Brasil tem um custo de conformidade muito grande,
o custo do governo é muito pesado, a máquina é muito pesada, azeitar essa máquina depende de arrecadação, e cortar gastos, eles cortam de maneira mínima, às vezes até aumentam em alguns segmentos. E o que se pretende? Eles pensam num sistema automatizado, o Brasil está bem avançado nisso. Outra coisa que mudou e que muita gente não está observando. Vamos imaginar que a minha empresa alugasse imóveis. Eu tenho imóveis lá no meu ativo e eu faço o aluguel. No Brasil, quando se falava, por exemplo, hoje a amplitude que é essa base tributável aqui, por mais que fale em crédito de etapas anteriores, não cumulatividade plena, mas, por exemplo, agora o conceito de fornecimento é bens, serviços, mercadorias, cessão de direitos, bens materiais e imateriais, obras literárias, tudo isso é fornecimento. Então ampliou-se muito aquele conceito que vai ter um fato gerador. O que vai acontecer? Por que essa reforma foi aprovada? Por que essa reforma passou? Eles tiveram um apoio, principalmente de São Paulo, da indústria nacional, apoiando esse projeto. Por isso que eles resolveram mexer primeiro na reforma do consumo. Porque poderia ter sido enfrentado, na minha opinião, e talvez a gente chegaria aqui com uma carga menor, mas não tinha um ambiente tão favorável igual a reforma, de falar sobre renda, de tributação de renda. Por que o Brasil, participando da OCDE, como participa hoje, é um dos países que mais tributa o consumo, sendo que nos outros países da OCDE tributa-se mais renda e patrimônio do que o consumo. E o Brasil ainda vai continuar tributando pesadamente o consumo. Mas por que partir para a reforma? Porque, olha só, aqui nós estamos falando de pagar sobre uma receita e ter créditos da etapa anterior. Quais as empresas que têm um banco de crédito mais favorável? São as indústrias, quem está no meio de uma cadeia, quem está no início de uma cadeia produtiva que compra insumos. A pessoa que presta serviços, por exemplo, ele tem um banco de crédito pífio. Vou dar um exemplo de um escritório de advocacia que saia do Simples Nacional. Hoje ele tem dentro do Simples uma carga pequena. Mas vamos imaginar que ele ultrapassa o limite de 4.800.000 de faturamento, que é o limite do Simples Nacional, que não vai mudar, vai continuar existindo o Simples. Esse advogado teria crédito de quê? Vamos supor que ele faturou R$100 mil lá, um cliente emitiu uma nota de serviço e vai pagar IBS e CBS. Vamos supor que seja os 28%. 100 mil vezes 28, 280 mil. Ele vai tomar crédito de quê? É não cumulatividade plena, mas quer ver? Ele tem crédito do aluguel, ele tem crédito da energia elétrica, talvez o telefone celular, ele não vai poder tomar crédito da folha de pagamento, da secretária dele, do advogado, do estagiário. Ele vai ter do aluguel, da energia elétrica, do serviço de comunicação, de repente alguma coisa que ele utiliza na prestação de serviço, um papel, um material que ele compra, que hoje é tudo digitalizado. Então ele teria, olha só... A cumulatividade é muito pequena dele, que vai para poder fazer a isenção dele. Só que aí foi por isso que ele pleiteou uma redução e conseguimos esse setor de serviço intelectual aí, como empresa, ele conseguiu tributar, reduzir 30 e tributar 70. Então é só pegar, se a alíquota realmente confirmar em 28, a alíquota dele seria 28% em cima de 70% que é a base tributável. Ele tem uma redução de 30, não tributa 30, ele reduz 30 e tributa a alíquota sobre os 70%. Sobre os 70%. 70% do faturamento dele. Isso, então seria, um exemplo, 28 vezes 70%. Ou 70% pega a receita dele, vezes 70%, vezes a alíquota de IBS, CBS. Se for 28, é 28. Porque o banco de créditos é pífio. Agora, se você pensar numa indústria, ela tem créditos. Matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, maquinário. Não, mas aí, para entender, esses materiais que ela recebe para formar o produto final que ela vai vender, tudo isso pagou porque também é um produto industrializado. Perfeito. A embalagem é um produto industrializado. E ela vai usar a embalagem para embalar os produtos que ela fizer entregar para um consumidor. Perfeito. Todos esses produtos são tributados. Perfeito. Ele vai acumular
os tributos pagos nessas etapas para deduzir do tributo que ele vai pagar? Perfeito. Continua desse jeito, então? Não, isso seria a não cumulatividade. Quer ver? Vamos imaginar que quem produziu a matéria-prima lá para a indústria, ele pagou 100 de tributo, mas ele teve o crédito dele inicial. Vamos supor que o crédito inicial dele fosse 60. Então ele pagou 100 para sair na nota, 100 de tributo, e deduziu 60 dele. Então, na prática, ele desembolsou 40, mas transferiu um crédito de 100. A indústria, pegando aquele produto, se ela pagar um imposto de 170, ela pode deduzir os 100, então ela só paga os 70. Esse sistema não cumulativo, ele é bom, porque se você pegar um sistema cumulativo, paga na primeira etapa, sim, não gera crédito, paga na segunda, paga no atacadista, paga no varejista e vai pagando cumulativamente em cascata até o consumidor final. A não cumulatividade é boa. O que se questiona é que tem setores que não, pela sua particularidade, pela sua característica, ele não tem um banco de crédito inerente recheado, ele não tem um bom banco de crédito. Mas é o que vai principalmente vigorar, setor de serviço. É o que vai vigorar a partir da vigência dessa lei, é isso? Sim. A não cumulatividade... Eles falam não cumulatividade plena, ou seja, é tomar crédito das etapas anteriores e pagar pela etapa seguinte, enquanto não chegar ao consumidor final, esse valor que eu paguei, alguém estaria aproveitando o crédito da etapa anterior. Até chegar em você e em mim, que a gente não tem crédito, não vai pagar para frente, não tem crédito. Paga o imposto que sobrar. Isso. A gente paga porque nós consumimos. Perfeito. Não vai pagar no destino e não mais na origem, a gente paga o imposto que foi estabelecido para aquele produto. Perfeitamente. Tá. Mas aí a preocupação nossa, de modo geral, nós consumidores, é que vai aumentar ou vai diminuir. Um televisor que ele recebe peças, inclusive, importadas para produzir aquele bem. Quando eu compro, a alíquota que eu vou pagar de imposto vai ser menor ou vai ser maior? Aí é que está. Quando a reforma estiver implementada, que poder comparar o preço daquele bem no novo sistema com o que se pagava no sistema anterior, é que teria condição de fazer um paralelo para dizer se a carga aumentou, se manteve estável ou se diminuiu. Eles apostam, eu sou muito cético em relação a isso, eles apostam, eu sou cético realmente em relação a isso, o seguinte: segundo, outra coisa, vai ter uma revisão daqui 5 anos, para ver o que aconteceu, se aumentou a carga e tal, e fala de uma trava que não poderia passar de 26,5%, que, por exemplo, para calibrar essa alíquota, teria que analisar o que se arrecadou e não poderia passar de 26,5%. Eu não acredito muito em trava. Eu não acredito em muita norma que é escrita, porque muita norma que é escrita no Brasil não é cumprida. Quer ver? Se eu pegar o PLP, a emenda constitucional 132, ela foi aprovada. Lá, ela foi aprovada 20 de dezembro do ano passado, né? Ou seja, 1 ano atrás. Olha só, lá dentro da própria emenda constitucional tinha assim, num prazo de 90 dias, que foi publicada essa emenda constitucional, a emenda constitucional 132, 2023, será enviada um projeto sobre a tributação da renda no Brasil. Isso não saiu do papel e está lá na emenda constitucional, está na Constituição. Então, quando fala que a alíquota vai ficar travada em 26,5%, como que eu posso acreditar que vai ficar parado nos 26,5% lá na frente daqui 5 anos, quando for fazer uma revisão? Porque nem tudo que é escrito, tem gente que diz assim, no Brasil tem a lei, mas a lei não pegou. Eu me lembro, você deve lembrar muito bem disso, a lei do cinto de segurança no início, ela não pegou no Brasil. Ela não pegou. Depois ela voltou e pegou. Aquele kit que nós usávamos nos nossos veículos, o kit de primeiros socorros, aquela bobagem, né? Tinha que ter dentro do carro. Aquilo lá depois acabou de cena. Mas geralmente as leis que não pegam são aquelas que beneficiam o contribuinte. Todas aquelas que prejudicam o contribuinte, elas pegam, porque é o Estado que está fiscalizando o cidadão. Se o cidadão pudesse fiscalizar e multar o Estado, multar o poder público, se nós pudéssemos multar o poder público, claro que haveria, sem dúvida nenhuma, um cuidado em fazer cumprir
aquilo que a lei diz que o poder público tem que fazer. É por isso. Uma coisa tem que deixar claro, a reforma tributária, ela vai pegar, ela vai se arrastar, vai ter dificuldade. Vai pegar porque é em cima da gente. É verdade. É por isso. Ela não tem retorno, ela pode acreditar. E outra coisa, as empresas podem começar a se planejar, pensar o seguinte: em 2027, extingue COFINS e PIS e eu vou estar pagando o CBS. Então essa empresa tem que começar a planejar sua vida, final de 2025, 2026, dizendo como que vai ter o custo, como é que eu vou formar meu preço de venda do produto que eu vou vender lá em janeiro de 2027, como é que eu vou formar meu preço do meu serviço que eu vou prestar lá em 2027 com esse novo cenário tributário. Então as empresas, elas vão ter que se planejar dentro de uma nova estrutura, dentro de um novo cenário, elas têm que começar a fazer isso o quanto antes. Vai ser muito importante, mais uma vez, tecnologia, automação, isso hoje já é importante, mas vai se tornar mais relevante ainda. Tecnologia, automatização, não tem como controlar tudo isso, esse processo, crédito, débito, se você não tem como fazer isso na mão, numa planilha, isso tem que ser automatizado, software, solução inteligente, consultoria tributária, porque senão a sua empresa não vai andar lá na frente. Hoje ela já tem dificuldade, se não tiver toda essa estrutura. E vai, nesse caso, ninguém fala que isso geraria um custo para as empresas. Né? Isso é latente. Agora, o que nós temos que imaginar? Outra coisa assim, que eu estava imaginando aqui, falaram assim, o Simples Nacional não vai ser afetado. Se você fatura até 4.800.000, você não vai ser afetado, porque você vai poder continuar os tributos lá dentro do Simples, recolher. Só que lá dentro do Simples também vai vir o IBS, CBS, já vai ter uma janelinha para eles lá, à medida que os tributos entrarem em vigência. Além dos tributos que tem hoje, sai de cena o PIS e COFINS, o ICMS, vai ter lá o IBS, CBS, ok. Aí eles falam assim, o Simples então não vai ser afetado. Vamos ver se não vai mesmo. Eu sou uma indústria do Simples, pequena, e vendo para um atacadista, ou para um varejista, ou para um prestador de serviço que compra o meu material de limpeza para ele prestar serviço de limpeza. Se eu ficar no Simples, recolhendo IBS e CBS com percentuais pequenos lá dentro do Simples, eu vou transferir crédito pequeno de IBS e CBS. Pequeno. E o cara que está me adquirindo, que não está no Simples, ele vai pagar lá, sei lá, 10% de CBS e 18% de IBS, ele vai pagar lá na ponta, sobre a receita dele. E ele quer crédito também de 28% para chegar ao insumo para ele, ou da mercadoria que ele vai revender. Não é isso? Se eu pagar os tributos pequenininhos lá dentro do Simples, eu posso. Mas eu teria uma dificuldade de vender para aquela empresa que quer um crédito maior. E isso é colocar na lei. Eu poderia fazer a opção de pagar a CBS e o IBS fora do Simples, para que eu possa transferir crédito maior para o meu cliente. Então, o Simples que não vai ser afetado, Cassim, é só o Simples que vende para o consumidor final. É o restaurante que vende para mim e para você. Se ele fornecer alimentação para uma empresa que leva seus empregados, vai afetar, que é o cara que é crédito lá da aquisição. Agora, se ele vender para o consumidor final realmente, um restaurante, uma loja de calçados, aí ele não vai ser afetado. Mas se ele estiver no início da cadeia produtiva ou no meio da cadeia produtiva, ele vai ser obrigado, sob perda dele não vender para os seus clientes, ele vai ter que dizer o seguinte: vou pagar dentro do Simples só IRPJ, Imposto de Renda, a Contribuição Social, a Contribuição Patronal Previdência. E o IBS, CBS? Essa eu vou recolher fora do Simples e com direito de crédito. Olha a simplicidade que criou para ele apurar um sistema não cumulativo de IBS, CBS. Complicou do mesmo jeito. Lembra que eu falei? É uma simplificação complexa. Uma coisa que é uma jabuticaba. A gente sempre fala com uma coisa que só tem no Brasil, a gente chama de jabuticaba. É o chamado imposto por dentro. Energia você paga imposto por dentro, combustível você paga imposto por dentro, telecomunicação imposto por dentro. É o seguinte, só para entender, que eu também tive dificuldade para entender, durante muito tempo fui pensando como é que era isso. Você recebe a conta de luz, está lá, o quanto você pagou por aquele serviço de consumir a energia. Tem um valor, mas você sabe que aquilo ali é 28%, dependendo do estado, 28%, 30%.
Se você jogar 30%, suponhamos, se você jogar 30% sobre aquele valor, não dá o preço da conta, não dá o total da conta, é sempre maior. Mas como é que eu estou consumir isso, tem um imposto X, e eu jogando o imposto X sobre o que eu consumi, não é aquele valor que é muito maior. É o chamado imposto por dentro, uma invenção brasileira que você paga imposto sobre o imposto. Isso acaba? Isso acaba, porque a CBS não compõe a sua própria base de cálculo e nem o IBS compõe a base de cálculo da IBS e da própria CBS. Ou seja, vai ser o chamado cálculo por fora. Hoje no Brasil, que nós temos cálculo basicamente por fora, seria o IPI, porque o ICMS o cálculo é por dentro, o ISS o cálculo é por dentro, o PIS e COFINS o cálculo é por dentro, ele incide sobre... Então, assim, nesse aspecto de você, daquele tributo, não compor a sua própria base de cálculo, isso vai ser interessante. Porque o que o Cassim disse, as pessoas às vezes falam assim, eu estou pagando, comprei uma mercadoria e lá está destacado na nota 19%. Não pense você que se você comprou R$100, você está pagando R$19 de ICMS. Na verdade, o que ele fez? Ele embutiu os 19 no preço, então ele pega lá uma nota de R$100, quando ele divide por 0,81 para embutir os 19, na verdade, essa base de cálculo subiria para mais de R$120. Então, na prática, se eu for pegar aquele imposto embutido, o 19 vira 24, vira 25, os 17 virava 20,48, eu me lembro do 17, virava 20,48, como agora é 19. Então, o que nós temos? Esse imposto por dentro, ele não traz transparência, ele é injusto. Calcular imposto sobre imposto é tão lesivo para uma sociedade como você, por exemplo, tributar investimento, como se você voltasse a tributar as exportações para o Brasil para bagunçar a nossa balança comercial. Felizmente, na reforma, as saídas para o exterior de serviços, de mercadorias, continuam sem tributar. Não vai pagar IBS, não vai pagar CBS, assim como não paga PIS, não paga COFINS, não paga ICMS e não paga ISS. E tem um negócio interessante que eu vi na reforma lá no projeto 68. Vem uma pessoa do exterior. Se ele comprar alguma coisa e for sair do Brasil carregando aquilo na bagagem, ele vai ter devolutivo dos impostos que ele pagou sobre o produto que ele comprou no Brasil. Isso é algo, assim, até bem pouco tempo, inimaginável. Mas em alguns países é desse jeito, comprar lá fora, porque o conceito é o seguinte: saída. O imposto é para bancar os serviços prestados para a população, para a sociedade. Se aquele viajante comprou um produto que é tributado e ele vai embora, aquele imposto ele não vai se beneficiar daquilo que o imposto vai gerar para a sociedade. Então, sim, é justo que ele seja isento do imposto, né? Como ele pagou, aí se ele comprar no Brasil e consumir, for um produto tributado, ele vai pagar. Tá, tudo bem. Agora, se ele levar... se ele levar e o produto foi tributado, vai fazer devolutivo do imposto. Marcial, a gente vai ter que voltar quando a reforma começar a ser aplicada mesmo. 2026 entra alguma coisa disso ou só 2027? 2026 nós vamos ter testes com a alíquota da CBS, com 0,9 de CBS e 0,1 de ICMS. É uma alíquota teste, não vai pagar, só que vai gerar obrigações acessórias, documentos fiscais. Vai gerar documentos fiscais com alíquotas testes, não vai recolher, só vai cumprir a obrigação acessória para ver como é que vai funcionar. 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. Então vai dar 1% o bojo todo. Mas não vai ser pago. Vai cumprir a obrigação, startar isso nos documentos fiscais, nas notas fiscais de serviço, na nota fiscal de mercadoria. Vai ter que ter campos preparados para destacar essa CBS e IBS para a gente começar a treinar para, a partir de 2027, a alíquota o PIS e COFINS acaba, vem a CBS, aí nós vamos conviver com o IBS sendo colocado aos pouquinhos, vai ser aos poucos, aumentando a alíquota de IBS, e a alíquota de ICMS em contrapartida vai diminuindo. Quando chegar lá em 2032,
O ICMS sai de cena e o IBS fica definitivo. Ou seja, ser contador nesse país ou tributarista, se alguém falar assim para você, seu trabalho vai acabar com a reforma tributária, você vai dizer o seguinte: bom, se eu trabalhasse 10 horas por dia, agora eu vou trabalhar 24. Você vai ter que voltar aqui quando a reforma começar a ser aplicada de verdade na prática. Você percebeu que é um assunto absolutamente importante para todos nós, mas absolutamente complexo também. Se você prestou atenção nessa conversa, é claro que você começou a compreender o que é que será o nosso país na parte tributária a partir de 1º de janeiro de 2025, 2026 e assim por diante até 2033. E comece a marcar essas siglas aí, o imposto sobre bens e serviço, contribuição sobre bens e serviço, que serão palavras do nosso cotidiano. Imposto seletivo, IS. O cashback, né? O retorno do imposto pago. Sabe o que fica aparecendo, Gassim? A gente está assim já... Olha só, sabe aqueles times que tem lá em Alagoas? Não tem o ASA, tem o ASA, CRB, CSA, é as famosas sopa de letrinhas. Então aqui nós vamos ter umas siglas interessantes, né? Você tem IBS, você tem um CBS, fica parecendo que não é um novo time de futebol que está sendo instituído no Brasil, né? Não é um novo time, é o nome desses tributos, que está sendo instituído. E outra coisa, que vocês pensem o seguinte: o ISS sempre foi um imposto que não tinha crédito. O ISS, você paga, é o tal do imposto cascata, não é legal também esse modelo. E agora, o ISS vindo para dentro, chamado IBS, Imposto sobre Bens, que seria mercadoria, que era o ICMS e serviço, você passa a ter a não cumulatividade para dentro do ISS. Queira Deus que seja mais fácil um pouquinho, que faça algum bem para o nosso bolso. Eu não acredito, mas tudo bem. A esperança é um dom do brasileiro. Marciel Augusto Lima, que é contador, advogado tributarista, professor da matéria em várias instituições de ensino, anda pelo Brasil dando cursos sobre isso, é professor de pós-graduação nessa área. Eu só tenho que agradecer muito a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar conhecimento. Uma coisa nós podemos estar certo, né? Esse conhecimento é que nos liberta. Nós bem informados, nós podemos enfrentar essas dificuldades que nós vamos ter. Esse período de transição, ele é muito importante que a gente engaje, que a gente faça, que o empresário passe a assistir. O programa fica gravado, que passa a ver, para ele ter uma noção daquilo que está se fazendo. E outra coisa, não acreditar cegamente naquilo que fala. Nem tudo que se fala é realmente cumprido, mas a gente tem que acreditar, tem que ter o exercício da paciência, acreditar que vai dar certo. Eu torço para que a reforma dê certo. Ela tem pontos positivos, ela tem pontos negativos, mas ela tem pontos positivos: transparência, tributação no consumo. Agora, redução de carga tributária, eu sou cético. Só se acontecer um milagre, por exemplo, eles entenderem que o índice de sonegação diminuiu com todo esse aparato que nós já temos com nota eletrônica, e agora vai ficar mais ainda. Se eles entenderem, não, podemos calibrar a alíquota com 25%, em vez de 26,5%, em vez de 28%. Tomara mesmo que isso aconteça. Se não acontecer de ter uma redução de carga tributária, né, se acontecer de não ter, nós temos um sistema tributário que é aplicado nos outros países do mundo. Esse IVA ele é muito aplicado no Brasil, Europa, ele tem uma aplicação imensa nos Estados Unidos, tem uma aplicação imensa aí fora. Agora, o que se questiona é o seguinte: se a carga tributária não reduz, e não tem indícios que ela vai reduzir, só se isso acontecer, por que nós temos no Brasil carga tributária de primeiro mundo, da Suíça, do Canadá, e serviços de terceiro mundo? Esse é o ponto que eu deixo. Nós estamos acostumados com isso, a gente espera. Não adianta esperar só, é preciso brigar, questionar, reclamar com os nossos parlamentares na hora de votar, né? Porque a gente não aguenta pagar imposto
e não ter os serviços pelos quais a gente já pagou. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, um abraço. Conversei com Marcial Augusto Lima, advogado e contador, advogado tributarista. A você que acompanhou essa conversa, muito obrigado pela sua atenção. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Ajude a gente a conseguir apoio para continuar produzindo conteúdo interessante. E até o próximo encontro com outro Pode Tudo. Apoios com o Vitrec Rastreamento. Seu carro na palma da mão.